Muito obrigado, Ana Célia, a você, a Ana Beatriz, o BMEC, a UFRJ, a Lavínia. É muito bom estar participando dessa homenagem em memória ao querido amigo Castro e à permanente atualidade do pensamento dele. Um grande homem pelo caráter, integridade, lealdade, generosidade e pela contribuição intelectual. O Mauro e o Pedro vão provavelmente falar das obras marcantes que ele escreveu. Vou usar aqui uns 15 minutos para falar de algumas qualidades dele como intelectual. No final, se der tempo, vou fazer menção à contribuição dele na discussão sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro, distribuição de renda e consumo de massa, mais exatamente sobre o crescimento e distribuição de renda no Brasil, tratado no ótimo texto que Na Célia e Lavínia acabam de escrever. Bom, começar pela inteligência. Absolutamente brilhante, uma mente privilegiada, que ele soube usar. O intelectual não basta ser inteligente, tem que saber usar a inteligência. E ele usou com maestria, naquelas formulações analíticas engenhosas para entender o Brasil, para falar de desenvolvimento, de história, nos seus livros e artigos, e nas aulas inesquecíveis para quantos tiveram o privilégio de ser aluno dele. E ele era um polemizador, no melhor sentido da palavra. Castro foi um argumentador incisivo, por escrito, no debate oral. Isso aparecia de formas distintas nas discussões com os pares intelectuais, na transmissão de conhecimento aos alunos, na forma respeitosa e fecunda que ele usava para fazer o aluno pensar, ou ainda nos artifícios que ele empregava para atrair alunos e colegas àquilo que ele considerava a raiz do problema discutido, e de habilmente atraí-los a seu campo teórico. E sempre foi um pensador independente, prezava pela total liberdade e autonomia em sua reflexão, e era um refutador de dogmas, prazerosamente, com o seu cunho direito, o pensamento neoliberal, e meio sem jeito, mas com determinação, quando os dogmas vinham da esquerda. Também sabia ouvir e tomava notas, escrevendo aqueles garranchos cheios de setinha. Frequentemente ouvir uma palestra no exercício intelectual intenso para ele. Ao mesmo tempo, ele era corajoso em concordar sem preconceito ideológico com intelectuais de qualquer posição, à direita ou à esquerda dele, quando ele achava isso justo e importante. Outro atributo básico era a criatividade e a ousadia. No compromisso dele com a aquisição e transmissão de conhecimento, ele abria muito espaço à imaginação. Existe uma saborosa entrevista publicada com ele num livro chamado Conversas com os Economistas, muito conhecido, onde ele diz o seguinte: por influência, seguramente, de Popper, na minha visão de mundo, o faro e a sensibilidade contam muito no avanço do conhecimento. A lógica, os dados, servem para questionar o que produz é a imaginação. Ao mesmo tempo, ele combinava ousadia e criatividade com rigor acadêmico. Ele era meticuloso no uso de ideias e de dados. Uma outra qualidade era a assiduidade, perseverança, né? A pausa para a imaginação provavelmente consumia uma parte pequena do tempo de trabalho, o resto era transpiração. Não era fácil tirar o Castro da biblioteca dele, enfim, de vez em quando eu conseguia arrastá-lo para jogar uma sinuquinha ali no Maitá, e era muito divertido, porque ele ficava muito compenetrado nas jogadas dele, olhava de um ângulo, olhava de outro, então as partidas eram meio lentas, mas ele fazia aquilo com muito prazer. Mas era difícil tirar ele de casa, né, da biblioteca. Só que ele era um entusiasta, né? O compromisso com o trabalho árduo era mais que compensado pelo fato de que o trabalho dava a ele imenso prazer. Ele era um intelectual entusiasmado, tinha sede de conhecimento, que é própria dos grandes acadêmicos e cientistas, e transmitia uma alegria contagiante, com reflexões bem formuladas, novas descobertas. Ele valorizava isso de uma forma absolutamente humanista. O saber e a ciência eram para ele fonte essencial do progresso humano. Vasta cultura, erudição e história, principalmente econômica, mas não apenas, dava muitos cursos de história comparada e, especialmente, erudição em história do Brasil.
poucos conheciam o Brasil como Castro. E erudição em teoria econômica, não se fazem mais professores assim. E método, de todas as qualidades intelectuais dele, o que mais me encantou e onde eu mais aprendi com ele foi com o método analítico. A pegada dele era pela história, mas ele combinava história e teoria. E mais, nas interpretações que ele fazia sobre história, ele integrava o momento do conhecimento empírico e o momento da formulação analítica. Era a história capitaneando a formulação e a teoria facilitando a interpretação da história. A chamada história pensada, analisada, interpretada, um diálogo ali permanente entre a observação das tendências históricas e as análises sobre elas. Muito cedo ele deu enorme importância ao método. Ele tinha 20 anos quando se formou, em 1959, na nossa escola de economia na UFRJ, e seguramente já tendo passado por Marx, materialismo histórico, etc., ele foi estudar filosofia em Londres. Passou um ano por lá discutindo história da ciência, método científico, epistemologia. De carona, estudou métodos quantitativos em Paris, que é alguma coisa que sempre ajuda, e preparou-se naquele momento, eu acho, para o exercício da profissão. Quando ele retornou ao Brasil, ocorre o alinhamento muito natural dele ao método histórico-estrutural. Quando ele vai para a CEPAL, por volta de 61, 62. Ele foi contratado pelo diretor do escritório da CEPAL no Brasil, que funcionava no Rio de Janeiro, Oswaldo Sunkel, que logo passou o posto ao Aníbal Pinto. Castro dividia a sala com dois colegas da UFRJ, Maria da Conceição Tavares e Carlos Lessa. Vocês podem imaginar o que se passava naquela sala que eles dividiam. Né? Eu fazia aqui um parênteses. Eu trabalhei na CEPAL do Chile, quando o Aníbal Pinto ainda estava vivo, e ele era uma pessoa muito doce, sabia que eu era amigo dos amigos dele no Brasil, e ele passava na minha sala e me levava com um cafezinho na cantina. E ele sempre perguntava, que é de Antônio, que é de Lessa? E ele, especialmente 2 ou 3 vezes, ele mencionou o seguinte, que ele volta e meia tinha que sair da sala dele de diretor, abrir a porta da sala desses 3 para pedir que falassem mais baixo, parassem de gritar. Vocês imaginam o que era uma discussão sobre a economia brasileira, o futuro da economia brasileira, por essas 3 mentes privilegiadas, no ano de 1963. Né? Mais tranquilo, por favor. E ele ria quando dizia isso, o Aníbal Pinto. É fácil entender que o Aníbal Pinto foi quem prefaciou o Castro Lessa de introdução à economia. É fácil entender que Castro Lessa fosse um histórico estruturalista. É um método que permite a interação entre o enfoque dedutivo e o histórico interpretativo. Parte de uma teorização sobre o subdesenvolvimento periférico latino-americano, mas permite e estimula a que o tempo todo se esteja atento à trajetória dos agentes, das instituições, às suas especificidades e à vida política e social dos países, o que permite retornar com liberdade à formulação analítica e alterá-la em forma permanente. Isso era muito presente no Castro. Né? É um método voltado ao movimento, à transformação. A gente teve no Brasil 4 grandes economistas nessa tradição histórico-estrutural, Furtado, Conceição, Leassa e Castro. Os 3 últimos, com muito orgulho, a gente pode dizer que foi do quadro docente da economia da UFRJ. Sem que eles combinassem entre eles, existia uma espécie de divisão de especialidades. Furtado foi o grande economista da análise do subdesenvolvimento brasileiro. A formação econômica do Brasil é isso. Conceição é a grande economista do estudo da dinâmica econômica brasileira, dinâmica cíclica, processo substitutivo. Lessa tinha especialidade na leitura do Estado da política econômica, e o Castro foi o grande economista da estrutura econômica, do investimento e do progresso técnico, o grande economista brasileiro do desenvolvimento das forças produtivas. Isso que está por detrás de todos os textos dele, mesmo quando ele se lança na aventura da história econômica colonial dos séculos XVII e XVIII. Né? Introdução de técnicas, né? o avanço, o atraso tecnológico do engenho de açúcar. Quando ele assinala que há um superávit estrutural do balanço de pagamentos, naquele texto Marcha Forçada, que ele escreveu com Francisco Eduardo Pires de Souza, ele está fazendo ali a radiografia do segundo PND
para verificar as mudanças na capacidade produtiva exportadora brasileira. Depois ele, quando lança a proposta de consumo de massa, trazendo para o Brasil a ideia de consumo de massa europeu, ele está indicando o potencial de se aumentar a produtividade por economias de escala. Depois há toda a dedicação à revolução tecnológica mundial, sinocêntrica, etc. Então, é esse o coração, né, o núcleo, a liga entre todos os trabalhos dele, o desenvolvimento das forças produtivas, progresso técnico. Bom, eu não vou entrar nas preferências teóricas, eu acho que o Mauro vai cobrir isso. Eu só chamo a atenção que ele era essencialmente um economista não teórico, aplicado. Né? Ele, teoricamente, é um heterodoxo, eclético, mas essencialmente um usuário da teoria econômica para fins da análise dos processos de transformação econômica e social no capitalismo brasileiro. Fazia economia aplicada e era engajado. O fato de ele ser muito rigoroso academicamente, nunca panfletário, e de nunca ter optado por não se afiliar a partidos políticos, não significa que ele não fosse um pensador profundamente envolvido com a vida brasileira. A obra dele é, no essencial, uma obra profundamente engajada na vida brasileira. O Brasil tem essa virtude de se discutir, de estar sempre com toda a intelectualidade, refletindo sobre seus problemas. Nós aqui nessa mesa somos colecionadores dessa reflexão na área de desenvolvimento econômico, pois bem, o Castro foi um extraordinário protagonista dessa vida intelectual. E ele era, nessa vida intelectual, um nacionalista. Nunca de forma panfletária, e no melhor sentido da expressão, na defesa do seu povo e seu território. Um militante intelectual pela melhoria das condições de vida do povo brasileiro, saboreava a nossa diversidade cultural, um defensor orgulhoso da beleza e diversidade do território nacional e sua soberania, tudo isso com profundo respeito pelo restante da humanidade. Podemos dizer que o empenho na defesa do Brasil e seu povo representou uma forma de valorização pela diversidade do ser humano em todo o mundo, um nacionalismo humanista, universalista. E para fechar a minha lista de qualidades do intelectual, eu preciso falar do otimismo histórico. Ele era um otimista qualificado, perfeitamente consciente das dificuldades políticas, institucionais, etc., para fazer as coisas avançarem. Mas era otimista, se opunha ao determinismo histórico do fracasso e considerava que o Brasil tem inúmeros elementos de dinamismo que devem ser aproveitados em uma estratégia social desenvolvimentista de transformação estrutural e crescimento e inclusão social. Agora eu pergunto, Ana, eu tenho ainda 3 ou 4 minutos? É difícil, né? Porque tenta resumir. Tá, vou tentar resumir. Para fechar, eu queria só fazer uma observação aqui sobre a contribuição dele ao pensamento, ao modelo de desenvolvimento brasileiro, né? O famoso artigo que ele não escreveu e depois o artigo sobre consumo de massa. Nós, dos anos 60 para cá, tivemos uma discussão, existe uma trajetória que pode ser resumida em 5 capítulos. 4 foram publicados e 1 não foi publicado. O Castro é autor de 2 desses 5 capítulos. Do capítulo não publicado, o primeiro momento foi o argumento estagnacionista do Furtado, que fez uma formulação brilhante, que foi ofuscada por 2 razões. O brilhantismo foi a integração que ele fez entre estrutura produtiva e distributiva, a distributiva determinando a produtiva, e a beleza do enfoque foi ofuscada, primeiro, pelo fato de que ele concluiu que o aumento na razão capital-trabalho, decorrente do processo de industrialização por classes ricas, levaria a rendimentos decrescentes de escala e, por isso, estagnação, desconsiderando analiticamente que o aumento na relação capital-trabalho é portador de progresso técnico, etc. Né? E, segundo, não ocorreu a estagnação. O segundo capítulo não foi publicado, foi das palestras que o Castro dava na época sobre o crescimento com concentração de renda que estava ocorrendo. Uma delas, em 68, na PUC São Paulo, está mencionada no livro do Bresser da época, Desenvolvimento e Crise do Brasil. Agora, eu descobri aqui um 7 ensaios, na orelha dos 7 ensaios, a seguinte colocação do Castro.
Estes ensaios procuram demonstrar que o sistema econômico no Brasil vem se tornando cada vez mais capaz de expandir-se indefinidamente sem reformas sociais, o que implica dizer que os problemas sociais não estão sendo convertidos em problemas econômicos pela evolução histórica. Orelha do livro. Então, ele estava com a coisa ali, né? As relações sociais de produção não estavam travando o desenvolvimento das forças produtivas, é o que ele estava dizendo ali. O terceiro capítulo, preciso mais um minuto para terminar, o terceiro capítulo é o livro famoso, o texto famoso, A Lei da Estagnação da Concessão e Serra, que se tornou o texto clássico sobre o milagre perverso. Nos anos 70, isso passou a fazer parte do imaginário coletivo das forças progressistas e democráticas do país, a necessidade de terminar a ditadura para que a população pressionasse o governo na direção de um modelo de crescimento distinto, do ponto de vista distributivo e produtivo. E o quarto episódio viria muito mais tarde, 20 anos depois, com o texto do Castro sobre o modelo de desenvolvimento por consumo de massa. Isso é de 89, trazia a experiência europeia para o Brasil. Ele tinha, enfim, descoberto que vários economistas mostravam que o aumento dos salários induzia um aumento da demanda dos setores modernos da economia. O Castro concluiu duas coisas. Primeiro, diferentemente do que se pensava, uma melhoria distributiva não requeria alteração radical na estrutura produtiva, apenas ampliava a demanda pelos bens do setor moderno da economia. Segundo, que permitia o ingresso numa promissória trajetória de desenvolvimento com ganho de produtividade por escala. Ou seja, é bem mais fácil do que se imagina desenvolver o país com melhor distribuição de renda, porque a estrutura produtiva moderna que temos pode, com facilidade, se adaptar ao consumo dos mais pobres, e segundo, porque esse consumo popular de massa daria escala e maior produtividade dessa mesma estrutura produtiva. E, finalmente, o quinto episódio foi a absorção pelo Partido dos Trabalhadores dessa ideia do Castro, que trazia para o Brasil o que havia ocorrido na Europa. O PT aproveitou um documento de campanha, já em 94, a menção a isso, na campanha de 2002 também, no PPA 2004-2007 e em vários outros documentos. Enfim, que falta que nos faz o Castro, né, do convívio humano e convívio intelectual. Obrigado, Pemec, Bia. Ricardo, muito obrigado, foi muito abrangente, né, você conheceu muito bem o Castro.